Red Dead Redemption 2 é um jogo incrível, né, gente? Muito maneiro, cara. Gráficos incríveis, história top. Mas, cara, você conhece o que aconteceu de verdade no contexto histórico dos Estados Unidos, na formação da nação? Segue aí com a gente que a gente agora, nesse vídeo, vai falar um pouco sobre esse fundo real por trás de Red Dead Redemption 2. Alô, meus heróis! Fala aí, galera, estamos juntos aí falando sobre história na poltrona aí com vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos Estados Unidos muito brevemente. A gente sabe que Red Dead Redemption 2, no caso, se passa em 1899 e o outro, Red Dead 1, ele se passa um pouco depois. Então a gente está falando de que momento na história americana? A consolidação, a formação da nação americana. E é muito legal o que a gente vai ver de temáticas sobre essa formação. Primeiro ponto importante, vamos falar um pouquinho antes do Red Dead Redemption 2, vamos falar um pouquinho do contexto que forma o cenário, onde a gente vive com os personagens, vamos falar um pouquinho sobre o cenário da época da infância do Arthur, enfim. A gente vai ver aí o século XIX, o longo século XIX tem muita coisa acontecendo. Uma das coisas que está acontecendo com bastante ênfase é a marcha para o oeste. O que é a marcha para o oeste? É quando os americanos saem da região leste, quando eles formaram a nação, começaram a formação da nação e vão em busca do ouro no Velho Oeste, vão em busca da expansão dos ideais de civilização. Isso acontece pouco depois do processo de independência. E é interessante porque eles estão buscando o quê? Além do ouro, estão buscando a expansão agrícola, a expansão de terras. Tem muita gente vindo, tem muitos imigrantes chegando, vem gente da Escócia, vem gente da Irlanda, vem gente da Alemanha, vem gente da Itália, muita gente formando essa nova nação que é os Estados Unidos, em busca da liberdade, em busca da fuga dos conflitos das suas regiões e em busca do crescimento de uma nova vida. E as terras do Oeste representam essa realidade. E aí os americanos, eles achavam que eles tinham um destino manifesto para ocupar essas terras, como se Deus estivesse falando, meu irmão, vai lá e ocupa. Eu não tenho nada a ver com isso. Então eles foram com essa sensação de missão, de que eles eram os desbravadores do Oeste, e lutaram contra tribos indígenas, e lutaram contra outros países, compraram territórios, e dessa forma foram anexando os diferentes estados. É muito marcante nesse processo a guerra contra as tribos indígenas, né? E a formação de cidades no meio oeste em áreas que não tinham nada, era só para explorar o ouro mesmo, tinha cidades que nem duravam muito tempo, o que é dito hoje como cidades fantasmas, cidades que existiam só para explorar o ouro, explorava-se o ouro e passou, acabou, esgotou o veio de ouro ali, saía e ia para outra, né? A galera saía e deixava lá a estrutura da cidade, por isso a gente fala de cidades fantasmas. Cara, essa cultura do Velho Oeste é muito importante para a formação da nação americana, até a ideia do cowboy, do herói americano. Tem muitos filmes western, né, que marcam essa geração, que falam sobre isso, especialmente os filmes de Clint Eastwood. Indica aí, editor, o maneiro, tem uns filmes muito interessantes que falam dessa temática do Velho Oeste, né, e que baseiam Red Dead Redemption, né? E é muito interessante isso. E aí, o destino manifesto, os americanos se viam imbuídos desse destino de salvar o continente americano e tal, de levar a civilização. Infelizmente, isso aconteceu com muita morte, com o genocídio das populações indígenas, porém, é o processo que a gente está analisando aí. Aí, galera, é o seguinte, nesse processo todo, terras foram ocupadas, regiões foram desbravadas, realmente você precisava ter coragem para estar num lugar desses, né? Parte dessa cultura você vê até em brinquedos como o Forte Apache, não sei se você na infância teve aí, que tem lá os cowboys e os índios. Na nossa mente, né, durante muito tempo, por causa da nossa cultura, o cowboy é quase um mocinho, né? O indígena é o vilão. Isso é muito triste, né? Essa forma como é contada, mas não é bem assim. Tem um filme muito maneiro disso, que é o Dança com Lobos. Vejam, que vale a pena, tá? Você que gosta de Red Dead Redemption vai curtir também Dança com Lobos, com certeza, um filme com Kevin Costner. E seguindo aí, o que vai acontecer? Essa ocupação do Velho Oeste, ela vai ser de várias formas e tal. Importante a gente ver que o governo americano estimulou a ocupação dessas terras, em especial com o governo de um presidente muito famoso chamado Abraham Lincoln, né? Abe Lincoln, para quem conhece aí, que foi o cara que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. E isso está tudo relacionado com Red Dead, a gente vai falar como. O governo Lincoln, por exemplo, ele estimulou a ocupação dessas terras. O famoso Homestead Act, que foi um ato do governo de 1862, o que ele fez? Ele distribuiu terras. Você ocupava tantos hectares de terra, não lembro quantos, e pagava $1
o governo estimulava você a ocupar a terra. Então, boa parte dos personagens que a gente viu em Red Dead, com certeza ocuparam seus territórios ali, suas pequenas fazendas e tal, suas pequenas casas, com base no Homestead Act, beleza? Anos 60 aí do século XIX. E a galera foi ocupando. O presidente Lincoln trouxe com isso mais de 600 mil pessoas, imigrantes, que foram ocupando essas terras. E aí, os núcleos de cidade foram crescendo. Vamos ter também aí uma outra situação. De 1861 até 1865, tem a famosa Guerra Civil Norte-Americana, quando Lincoln é eleito e promete o fim da escravidão, e os estados do Sul se separam, viram os confederados, contra o Norte, que tinha o exército da União. Então era União contra confederados. A gente vai ver aí nesse processo a famosa Guerra Civil que matou muita gente. Foi muita gente morta aí, foi o conflito que mais matou norte-americanos. Você pode juntar o número da Primeira Guerra, Segunda Guerra, os conflitos que os Estados Unidos participou, esse foi o que mais matou norte-americanos. Claro, foi dentro da própria casa, né, gente? Então, do próprio país, do próprio território. Então, assim, é um fenômeno muito importante. Muita gente se matando, muito triste isso. A questão da escravidão, de fato, levou muita radicalização e mortes. E aí a gente vai ver, no jogo tem um personagem muito querido que participou da Guerra Civil, tem o Hamish, que é veterano de guerra, que está naquela cabana lá no norte, que o Arthur encontra, a gente caça com ele, o cara é incrível, a história dele é muito maneira. Também tem outros veteranos de guerra no jogo, aparecem, né, ou citam isso. O Hamish, no caso, ele foi do exército do norte, da União, contra os confederados, contra a galera que queria manter a escravidão. Então fica mais interessante ainda o personagem, que foi um cara que lutou aí pela abolição da escravidão. Tem também no jogo um personagem de uma missão aleatória que você vê, ele no caso é escravista, ele não aceitou o fim da escravidão, ele tem uma lista de escravos e tal, você recupera essa lista. É bem interessante, quando eu joguei, cara, quando eu fiz a missão para pegar tudo para esse cara, e quando eu descobri que ele era escravista, meu irmão, não teve um destino maneiro, não. Não teve, te garanto. Enchemos o rabão dele de tiro. Aí, no fim da Guerra Civil, o Norte ganhou e a escravidão acabou. Lincoln acabou com a escravidão e acabaram com a vida do Lincoln, infelizmente. Mas o que surgiu após isso, né, além das leis que segregavam os negros e tal, discriminavam, vai ser uma organização chamada Ku Klux Klan. Essa organização, que foi feita por veteranos da Guerra Civil, né, feita por membros do ex-exército confederado, ela perseguiu negros, matou negros, o pessoal era enforcado, espancado, tacavam fogo em negros nessa época. E, infelizmente, essa organização cresceu muito. Ela começou em 1865, mas em 1920, por exemplo, ela tomava 4 milhões de pessoas. Absurdo, né, gente? No jogo, no Red Dead Redemption, a gente tem a oportunidade de encontrar os membros dessa ordem absurdamente escrota. E aí a gente vê eles botando fogo em negros, a gente vê eles batendo, né, espancando. E você tem a oportunidade de fazer tudo o que você quiser com esse pessoal aí e despejar sua raiva dessa organização horrorosa que existiu. Né? Geralmente eu tento libertar os caras quando possível e, pô, para os outros tem um coquetel molotov. Opa, não pode falar. Para os outros a gente tem as bombas incendiárias e outras coisas que podem ser usadas no campo, não precisa ser neles, não. Tem que pegar carona na cacunda do capeta. E aí é legal porque eles aparecem como um evento aleatório, né? Eles aparecem no jogo, o jogo está sempre demonstrando a história. Assim como toca na Guerra Civil, por exemplo, quando você passa num cenário que fica entre a cidade de Rhodes e Saint-Denis, tá? Tem um cenário lá de guerra, de trincheira e tal, e tem aquela igreja lá, cara. Poxa, o cenário é incrível, os cenários de Red Dead são top, eles apaixonam a gente. A história fica imersiva com isso, né? E a Guerra Civil é muito citada também, essa questão da escravidão também. É incrível isso, como a história abraça Red Dead abraça a história. É isso, galera? Fala aí você, que momento que te marcou aí no jogo, bota aí nos comentários. Bom, galera, uma outra coisa que é marcante é a transição, né, do Velho Oeste para a civilização e o confronto disso. A gente está vendo na gangue do Dutch van der Linde, né, um exemplo disso, de como o Velho Oeste está morrendo e como a lei está chegando, né, como a gente vê nos Pinkertons, a imagem da polícia chegando, a civilização aparecendo, a lei chegando e detonando os velhos bandos. Tinham bandos assim de pistoleiros, tinham sim criminosos, tinham foras da lei, assim aconteceu na vida real, e também a polícia realmente foi chegando, os estados foram tendo a sua legislação sendo criada e tal. Mas interessante é ver o progresso civilizacional, desde o trem chegando, isso você vê até no filme lá do Spirit, não sei se vocês já viram, Corcel Indomável, né? Aquele desenho lá, que só é estranho quando o cavalo dá um coice no trem, o trem capota e explode. Meio bizarro isso aí. Mas enfim, a gente vê assim, o progresso da civilização, isso é interessante.
Quando você vai na cidade, Saint-Denis, por exemplo, tem lá o teatro, você tem os grandes espetáculos. É maneiro que, por exemplo, quando chega 1890, assim, o que está acontecendo? A gente está tendo novas invenções. Aparece o Thomas Edison, que é um grande inventor norte-americano, que é um dos caras com o maior número de invenções para aquele período, né? Tá realmente trazendo novas descobertas, né? A gente sabe que a energia elétrica está aparecendo aí nesse momento, a gente sabe que outras tecnologias surgem, o homem passa a manipular o aço, nós temos arranha-céus aparecendo mais ou menos para 1870, pouco antes, né, no caso. Cara, muito maneiro. Em 1895 já existe na França o primeiro filme que foi exibido pelos irmãos Lumière, né? E então tem muita coisa nova aparecendo aí na sociedade, na civilização, e o Red Dead capta muito isso, da arte, da cultura também que aparece pra gente, e são cenas emocionantes também, isso é bem interessante pra gente ver. Tem até um inventor aí, o Marko Dragic, acho que é isso, que aparece na história, tem umas sidequests bacaninhas assim que você vê com ele, do barco motorizado, né, outras, né, com robô, uma coisa assim do tipo. Então é bem interessante a gente ver como o jogo também trouxe isso, esse espírito de modernidade que chega, que está abrindo alas para a segunda revolução industrial, para o surgimento das cidades industriais, né? A exploração do petróleo que aparece nas indústrias Cornwall também no jogo, né? Isso é muito interessante a gente ver acontecendo, né, no jogo. Você sente parte da história. É muito legal ver esse conflito ali entre a roça e a indústria, né, que aparece. A gente pode pensar Rhodes e Saint-Denis, cara, geograficamente no jogo. Incrível, isso é incrível a gente ver por esse ângulo o Red Dead Redemption. Por exemplo, entre 1903 e 6 os primeiros aviões estão surgindo também. A gente tem em 1903 irmãos Wright com seu avião, né, e tal, sendo catapultado e lançado no ar. Em 1906 tem Santos Dumont, que inventou o primeiro avião que decolou por meios próprios, né? Então, cara, tem muitas evoluções que estão aparecendo aí nesse cenário, nessa época, né? O Red Dead é 1899, você vê logo depois tanta coisa aparecendo. Também curioso a gente ver, ao longo desse tempo, do Red Dead 1 no caso, né, como as gangues vão sendo destituídas, como a polícia vai ocupando, como as pessoas vão tendo outras formas de se organizar, até mesmo algumas gangues nas cidades, né? Legal dialogar com uma série que acho que vocês já vão gostar bastante, que é do Netflix, que é o Peaky Blinders, que mostra um pouquinho disso, mas lá para 1920, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, galera, são só umas dicasinhas de história, algumas coisas que a gente vê, umas analogias legais que a gente trouxe nesse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham curtido muito, que vocês tenham gostado. E se quiserem saber mais sobre a história, sobre o contexto de Red Dead, vamos conversando aqui, eu trago mais vídeo aí disso. Se você curtiu, deixa então seu like, se inscreve no canal e vem com a gente. Vamos seguir o Heróis da Montanha nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Vamos, galera. Valeu, meus heróis! Pronto, que é mortal.